Fran, sou neuropsicólogo clínico. É comum muitas pessoas serem diagnosticadas com algum transtorno de ansiedade, mas eles mesmos não saberem qual é o tipo de ansiedade, qual é o tipo de transtorno de ansiedade que tem. Muitos deles foram diagnosticados em uma primeira consulta ao psiquiatra. Muitos deles buscaram justamente um alívio para os sintomas físicos, mas os sintomas físicos são uma pequena parte dos sintomas da ansiedade, pois a ansiedade é uma mistura de sintomas físicos e também psicológicos. Porque para conhecer bem o transtorno de ansiedade, tem que conhecer bem a emoção raiz que está por trás, que é um tipo de medo. É um tipo de medo que paralisa, que faz com que o paciente viva um futuro que ainda não existe e deixe de viver o presente que está acontecendo. A ansiedade é angustiante, faz com que os seus pensamentos acelerem e você perca o controle dos seus pensamentos e os sintomas físicos começam a cada vez mais aumentar. Palpitação, sudorese, dores de cabeça, desconforto abdominal e outros sintomas da ansiedade. Por isso que para conhecer bem, primeiro, qual transtorno de ansiedade você tem, é necessário saber a causa, a origem de sua ansiedade. Pois cada ansiedade tem um motivo, tem uma causa. Por isso que há vários tipos de transtorno de ansiedade. Não só tem um, tem vários. E muitas pessoas são diagnosticadas e mesmo assim elas desconhecem qual é o tipo de ansiedade que ela tem. E um dos primeiros passos para curar qualquer transtorno de ansiedade, primeiro é saber qual transtorno de ansiedade você tem. O que está te causando ansiedade? Muitos vão ao psiquiatra e são medicados e acabam se entregando só à medicação. E a medicação não trata a raiz da ansiedade. Pois a ansiedade, como qualquer tipo de emoção, é uma combinação de alteração biológica, sintomas físicos e também psicológico na mente. Por isso que é uma combinação, uma boa terapia para tratar um transtorno de ansiedade, indo direto na causa, na raiz da ansiedade, para que você se liberte e comece a controlar a sua ansiedade em vez de ela te controlar. Por isso que para descobrir qual tipo de ansiedade você tem, é necessário saber o que está te causando ansiedade. Qual é o motivo? Qual é a origem? Qual é a raiz de tua ansiedade? Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizado, a raiz dessa ansiedade são os pensamentos acelerados, pensamentos de preocupação. O paciente não consegue parar de preocupar-se, se preocupa com tudo, não só com seus problemas, mas familiares, amigos, notícia que ele vê no jornal, tudo é motivo de preocupação e a pessoa tem uma grande dificuldade de parar de se preocupar. E a raiz do transtorno de ansiedade generalizado são os pensamentos acelerados de preocupação. Preocupação com tudo. Também nós temos os transtornos fóbicos, que são os transtornos de ansiedade que está relacionado a algum objeto, a alguma situação, a algum lugar. Exemplo, fobia de entrar em um elevador porque tem medo de passar mal, não ter como socorrer ou ter um defeito mecânico e o elevador cair. Tem vários tipos de ansiedade específica. Por isso que temos que descobrir qual é a raiz. O que está te causando essa ansiedade? Há também o transtorno do pânico, que é um tipo de ansiedade
que é justamente a ansiedade de sentir a crise de ansiedade em algum lugar e não ter como alguém lhe socorrer. Então a pessoa que sofre com crise de pânico, pois a crise de pânico é uma grande crise de ansiedade que acontece repentina, do nada, sem explicação, e os sintomas fisiológicos são os mais intensos, chega a um grande pico de ansiedade, que é o transtorno do pânico. A pessoa sente uma crise forte de ansiedade, pensa que vai morrer, pensa que vai enlouquecer, pensa que vai perder o controle. Então a pessoa que tem uma crise de pânico, ela começa a sentir medo de ter a crise de novo, de pânico. Há também o transtorno de ansiedade social, que está relacionado justamente à interação social, à conversação, à apresentação em público, à interação. A pessoa, toda vez que está diante de uma interação social, de apresentar um trabalho, de ter que se apresentar em algum lugar, a pessoa sente uma crise forte de ansiedade. Então, cada transtorno de ansiedade tem sua causa, tem sua origem, tem o porquê. Por isso que os transtornos de ansiedade diferenciam um do outro justamente pelo objeto, pela causa que está causando a ansiedade. Por isso que é muito importante, você que já é diagnosticado com transtorno de ansiedade, você saber qual é realmente o transtorno de ansiedade que você tem, para começar a tratar a raiz dessa ansiedade. Uma das grandes causas da ansiedade é a falta de sentido na vida, é a falta de rumo, é a falta de propósito. Quando você fica ocioso, sem saber o que fazer, sem ter um objetivo em sua vida, você fica ansioso. Porque o teu cérebro precisa de uma finalidade, de um objetivo, de um plano, de um planejamento, de um propósito para focar, porque não fica disperso. Qualquer pensamento intrusivo causa ansiedade. Por isso que é necessário você, primeiramente, descobrir qual é o tipo de ansiedade que você tem, qual o transtorno de ansiedade você tem, para começar a tratar. E qualquer tipo de transtorno de ansiedade não se trata só com medicação, porque a medicação só trata uma parte do transtorno, que são os sintomas físicos, mas não os que afetam a mente, o psicológico. Por isso que tem que ser uma boa terapia para tratar a raiz, a causa, e conduzir você, paciente, a descobrir o sentido, o propósito de sua vida. Por isso que é necessário você se conhecer e saber que você é um ser único, então em você é uma ansiedade diferente de qualquer outra. Pode ter os sintomas iguais, que caracterizam a ansiedade, mas a causa, o motivo, com certeza, esse é seu. Cada um de nós somos únicos e cada um de nós é afetado por coisas diferentes. Descubra qual é o transtorno de ansiedade que você tem. E é o primeiro passo da cura.